Então, boa tarde, pessoal. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui no bate-papo. Boa noite, na verdade, já, né? São 6h29 da noite, então nós vamos começar aqui agora nossa aula, né, sobre drogas de abuso. Na última aula a gente falou sobre psicofármacos, né? Então nós falamos sobre antiansiolíticos, neurolépticos, antidepressivos, anticonvulsivantes, né? E seus tipos, seus subtipos. Hoje a gente vai estar falando sobre drogas de abuso, né? Podendo ser essas aí, tanto lícitas como ilícitas, né? Lícitas quer dizer que são legalmente aceitas. Ilícitas quer dizer que são ilegais, ou seja, não contemplam a legislação a utilização delas, né? Mas, mesmo assim, são utilizadas e a gente vai lidar com isso constantemente dentro aí, né, dos atendimentos, principalmente por uso, abuso, né, em suma, né, ao nível de toxicidade que acaba levando aí, né, o paciente deixa eu colocar uma coisa grandona aqui, né, ao hospital, né? Então, condições de exposições, né? A primeira questão que nós vamos dizer é a questão da dose, né? Quanto maior a dose, maior o efeito tóxico, né? Isso aí sobre qualquer remédio. A diferença entre aí entre o remédio e a droga nada mais é do que o remédio e veneno nada mais é do que a dosagem, né? Nós sabemos muito bem disso, né? O próprio paracetamol mesmo, dependendo da quantidade que você for tomar, ele dá uma falência no seu fígado, você morre e acabou, né? Então, assim, a questão da substância, né? Quanto maior a dose, maior o efeito tóxico, pior é a situação. Outra questão que nós vamos estar dizendo vai ser as vias, né, de administração ou de introdução da droga em si. Né? Você tem o efeito oral, né, que é o mais utilizado, né, que é aí via o aparelho digestivo, né? Nós temos aí a mucosa, onde passam vários vasinhos, né? A mucosa ela vai entrar aí tanto na questão da mucosa bucal, como nasal, sublingual, tá? Todas elas têm esse efeito aí de quê? De levar a substância rapidamente para a corrente sanguínea, tá? Também temos a intravenosa, né, que joga direto na corrente sanguínea, sem ter que ser absorvido pela mucosa para cair na corrente sanguínea, né? E a respiratória, né, no qual ela entra pela via respiratória, mesmo dentro do pulmão, nos alvéolos, né, e cai diretamente na corrente sanguínea, tá? Cada um vai ter seu tempo de efeito, tá? Alguns estão falando aí, mas há controvérsias, dependendo da situação aí, sobre o efeito, tá? O tempo para começar o efeito, né? Mas na literatura nós temos aí esses efeitos aí, né, colocados conforme a via de administração, tá bom? Então vamos falar, antes de mais nada, quando a gente vai falar de qualquer questão aí, né, inclusive está totalmente ligado às vias de administração, né, que é a barreira hematoencefálica. Isso é extremamente importante de dizer, né? Então, nós temos aí, conforme a via de administração, já o que? Uma solubilidade no corpo dessa substância, ou seja, ela vai ser solúvel. Primeira coisa, ela começa a ser metabolizada logo assim que ela entra no seu organismo. Então, ela entra, se for via oral, ela entra, ela vai começar a ser metabolizada pelo fígado, entrar na corrente sanguínea, e aí já começa ali dentro do ácido gástrico mesmo, já a destruição da substância, dependendo da substância, né? Aí você tem ali, você corta, né, a via, né, do oral, né, que tem um ácido gástrico lá que destrói a substância, e vai, por exemplo, para uma via muscular, né? Então, o que vai acontecer? Vai entrar na corrente sanguínea, vai passar pela metabolização ali do fígado, né? E continua sendo destruída, né? Dependendo da onde, né? De qual tipo, por exemplo, na área respiratória, né? Por que na intravenosa
ela vai ser bem menor, né, do que na respiratória, por exemplo. Porque a intravenosa são exatamente o sangue que está voltando. Então, ele já vai diretamente ser metabolizado no fígado para voltar para o pulmão, para poder ser oxigenado e ser lançado no corpo, né? Quando ele entra pelo pulmão, né? Ele já entra diretamente no sangue, entre aspas, limpo ou oxigenado, né? E vai diretamente ao cérebro, né? Só que, além disso tudo, nós ainda temos uma barreira, né, chamada barreira hematoencefálica, que é uma barreira que ela vai estar cobrindo o cérebro ali, evitando que outras substâncias, outras infecções atinjam esse cérebro, né, que é esse órgão tão... ele é tão melindroso, né? Ele é tão importante, ele coordena tudo. E essa barreira é chamada de barreira hematoencefálica. Eu coloquei aqui um desenho, tá? Para vocês entenderem um pouco melhor. O que acontece, né? Nós temos no cérebro vários vasinhos. Só que diferente dos vasinhos que nós temos no resto do corpo, vocês estão vendo que as células de gordura estão bem próximas, né? Das células sanguíneas, né? Que formam os canais sanguíneos. Olha como é que elas fecham bem aqui, né? Na área periférica, essa abertura entre essas coisas é muito maior, né? Possibilitando aí que substâncias consigam entrar ou atravessar, né, o sistema sanguíneo. Então, na barreira hematocefálica, você tem essa camada de gordura muito mais bem especificada, muito mais junta, evitando que moléculas grandes consigam passar e afetar o cérebro, tá bom? Toda substância, para ela ser psicoativa, tá? Ela tem que ter essas três características. Tá? Primeiro, ser solúvel em água e gordura. Tá? Por que ser solúvel em água e gordura? Porque ela vai ter que passar pela barreira hematocefálica, que é feita de água e de gordura, principalmente ali essa região, né, que vai estar encapando os vasinhos, que é exatamente de gordura, né? Ela tem que ter molécula pequena, tem não sei porque tem um sinal ali, depois eu vou consertar. Ela tem que ser uma molécula pequena para ela conseguir passar por essa barreira hematocefálica. E, além de tudo, ela tem que fazer grande efeito com pouca quantidade. Por quê? Porque ela vai ser metabolizada pelo organismo a partir do momento em que ela entra. Tá? Então, esses três pré-requisitos para que qualquer substância seja realmente psicoativa efetivamente. Tá bom? Ô, Lucas, Oi. aqui, desculpa interromper, Lohane pediu para avisar que ela teve que sair da sala, se der ela vai voltar, ela teve um imprevisto. Tem problema não, eu tô gravando, tá? Vou estar disponibilizando lá no YouTube, no meu canal, e vou estar passando para vocês, tá bom? Então, Ok, obrigada. beleza. Como que elas se classificam, né? Nós temos as drogas que são depressoras, né? Como o álcool, a heroína e os benzodiazepínicos, né? Que nós já falamos. No caso dos benzodiazepínicos, eles não entram como ilícitos, a maioria deles são lícitos, né? Eu não conheço um benzodiazepínico lícito, agora na minha cabeça, que eu lembro, né? Que são o quê? Né? Rivotril, diazepam, clonazepam e Rivotril, a mesma coisa, alprazolam, bromazepam, né? Os PAN da vida aí, né? Tem os estimulantes, que são como a cocaína, o crack, o êxtase, né? As anfetaminas também entram como estimulantes. E as perturbadoras ou alucinógenas, né? Que são haxixe, né? A maconha, o LSD, né, que é o ácido lisérgico, cogumelos e etc e tal, que vão estar ali. Por que perturbadores? Porque elas perturbam principalmente a senso-percepção, tá? Então, elas vão ser denominadas como perturbadoras ou alucinógenas, tá bom? Bem, então vamos falar de cada uma para a gente poder entender. Eu estou falando rápido demais, gente? Se tiver, vocês me falam que eu dou uma diminuída, viu? Bem, o álcool, eu comecei a comentar dele em algumas aulas passadas, né? Ele é a droga mais antiga que se tem registro, né? É engraçado porque eu até comentei, né? O McGovern, ele é
arqueólogo molecular, e ele escreveu um livro chamado, a tradução seria Tirando a Rolha do Passado, a história do vinho, da cerveja e de outras bebidas alcoólicas. E aí ele coloca nessa obra dele que, muito possivelmente, né, o álcool, o ser humano ele começa a consumir o álcool observando outros animais, né? A partir, por exemplo, ele dá um exemplo fictício aí de uma árvore que cai, né? E na copa da árvore ali se tem ali mel e a água da chuva que caiu, e ali com a concentração próxima de 70 para 30, né? 70 de água para 30 de açúcar, há uma fermentação que chega a ser alcoólica, promovendo, né, efeitos psicoativos em animais. Seres humanos, observando aquilo ali, provam da substância e dos seus efeitos, né? E a partir que eles começam a produzir também a fim de obter os efeitos, né? Como eu falei, né, ela é obtida da fermentação ou destilação de diversos vegetais, tá? A princípio, né, antigamente, apenas a fermentação, a destilação, ela vem muito a posteriori, na qual você faz essa separação, né, a partir aí de um destilador, né, que vai separar água e álcool, tá? Bebidas destiladas, nós temos aí, por exemplo, as principais nós conhecemos são a cachaça, né, a vodka, o rum, tequila, o uísque, e as fermentadas são cerveja, vinho, saquê, né? Inclusive, o saquê é a bebida fermentada com maior teor alcoólico que consegue se ter. Se eu não me engano, acho que ela consegue ter um vol de 20%, tá? Que é uma fermentação de arroz, tá? Bem, efeitos do álcool, né? Nós temos aí pequenas doses, eu até comentei isso, né, Lohane? Você perguntou para mim na última aula, então eu coloquei aí para a gente entender. Nós temos pequenas doses e grande uso, e uso excessivo, né? Então, ele usado em pequenas doses, ele provoca euforia, né? Uma perda de reflexos normal, da capacidade crítica mesmo, né? Aquela coisa, né? Coragem se vende no boteco, né? A pessoa fica corajosa para fazer as coisas, fala o que tem na cabeça, né? Essa sensação de anestesia aí, um pouco, né? Anestesiado em si, né? Ela dá uma sonolência, uma sedação, aquela cervejinha de domingo, depois depois do almoço, né? Toma uma cervejinha e dorme, dá essa sonolência, mas o uso excessivo, tá? Ele vai causar tanto náusea como vômitos, né? Tremores, esse suor abundante, essas dores de cabeça, né? Juntamente com tonturas. Inclusive, a agressividade advém de quê? De perda do senso crítico de uma forma muito maior, né? E aí o que acontece? O próprio organismo, ele vai entender, o cérebro ele entende que quando se tem uma substância que está fazendo mal, né? Ele vai tentar expeli-la, e por isso aí a náusea e os vômitos, né? Isso, inclusive, né, fato interessante para vocês, o mesmo mecanismo, tá, cerebral que ocorre, por exemplo, quando se tem náuseas em viagens, né? Por que que acontece náuseas em viagens, por exemplo? Porque a pessoa ela está parada, o corpo está parado, e aí o olho está observando, está em movimento. Então, o que o cérebro ele entende? O cérebro vai entender que há alguma coisa ali que está interferindo na senso-percepção, causando náusea na pessoa para que ela expila, né? Que ela vá expelir alguma coisa ali, né? Acreditando que seja alguma substância que esteja ali alterando nessa senso-percepção. Por isso que se tem náuseas em viagem. Vocês sabiam disso? Olha, para você ver, interessante, aprendendo mais coisas, além de falar das psicoativas. Né? Ô, gente, o uso crônico do álcool, porque o álcool é a bebida que ela mais, é a droga que mais vai ter efeito. Primeiro, porque o álcool, ele por si só, ele já é solúvel em água e gordura com grande facilidade, né? Então, ele passa a barreira encefálica
como facilmente, tá? Ele vai estar ali causando, né? Não só... Ele vai estar atuando principalmente na membrana do neurônio, tá? E de todas as células do corpo, né? Não só do neurônio, né? Por isso, né, a grande questão da cirrose. O que é cirrose? Né? A cirrose é a atrofia. É quando o fígado ele não dá conta mais de metabolizar, porque a membrana dele já ficou de uma maneira, a membrana celular dele, tão enrijecida, que ele, olha que é o órgão que mais se regenera no corpo, né? Então, a membrana ela fica tão enrijecida ali que ela já não consegue mais se regenerar, tá? Então, causando aí uma cirrose, né? Pode causar atrofia cerebral, uso contínuo, né? Devido ao mesmo mecanismo, né? A membrana celular ela ter esse enrijecimento, né? Além de estar atrelado a vários tipos de câncer, tá bom? Uma das principais questões que nós temos aí, né? Primeiro porque o consumo do álcool, em geral, ele é oral, né? Eu falo em geral porque teve um fato aí interessantíssimo que adolescentes, há pouco tempo não, mais ou menos 2010, por aí, os adolescentes estavam utilizando álcool não oralmente. Eles estavam entochando tufos de algodão, né? Introduzindo no ânus, né? E tendo efeito de absorção do álcool, tá? E isso virou uma febre numa época aí, né? Um negócio assim que eu não sei onde é que eles tiraram essa ideia, mas fez efeito, né? E inclusive virou capa de noticiário nos Estados Unidos, principalmente, que é onde mais essa prática ocorreu. Então, por isso que eu falo, geralmente, na maioria das vezes, ele é consumido oralmente. Mas, de forma geral, é pela via digestiva, né? Ele vai ter aí, né, tanto questão de, a longo prazo, né, da falta de coordenação motora, né, diminuição sensitiva, né, ele causa o rosto avermelhado, né, aquela sensação de aquecimento, né, em grandes quantidades, né, ele pode levar até um sono profundo, que a gente vai falar que é uma espécie de coma, mas seria ali quase que um torpor. Eu, particularmente, nunca cheguei a ver um coma alcoólico, né? Eu já vi um estado de torpor alcoólico, né? No qual a pessoa consegue responder por um grande estímulo doloroso, mas ela chega a responder, e mesmo nesse caso, aí, obviamente, você vai levar para uma hidratação, né? Juntamente com a glicose ali, para poder combater o álcool, né? As consequências do álcool no corpo, tá? E porque uma outra coisa que o álcool desidrata, né, o corpo, né? Isso é muito importante a gente estar lembrando, né? Acha que está bebendo cerveja e você está hidratando? Não, pelo contrário, está desidratando, né? Primeiro porque a cerveja por si só ela já é diurética. Além de ser diurético, o álcool ele vai estar evitando aí, né, a absorção de líquido pelo corpo, tá? Então, mesmo se você não estiver bebendo cerveja, a possibilidade, né, de você estar ali expelindo líquido é muito maior e não absorvendo líquido, porque ele tem esse efeito, né, de diminuir a absorção de água também, tá bom? No estômago, né, ele pode causar gastrite, no fígado, cirrose, né, no coração, no cérebro, pode ter vários outros tipos de efeitos irreversíveis, tá? Principalmente a deficiência de vitamina do complexo B, né? O que vai ocasionar um quadro que nós vamos chamar de síndrome de Korsakoff, né? Que tem efeitos aí muito parecidos, né? Com o efeito oh Deus, do Alzheimer, né? Só que
não com a degeneração cerebral que o Alzheimer tem como característica, assim como a calcificação interna, né? Então, no caso aí, o que que acontece? O álcool, ele não deixa o cérebro absorver as vitaminas do complexo B, tá? Ocasionando aí, né, por um período muito grande, ocasionando aí essa síndrome, que é a síndrome de Korsakoff, tá? Lucas, Oi. essa parte que você está falando aí tem naquele livro que você pediu para a gente ler. Tem caso, né? Se eu não me engano, o Marinheiro Perdido, Isso, o Marinheiro homem, Perdido. confundiu sua mulher com chapéu do... como é que é o nome do autor? Gente, ele é famosíssimo. Deu um branco aqui agora. Eu lembro da história. O Marinheiro Perdido, do livro O Homem Confundiu Sua Mulher com Chapéu, do neurologista... Ai, meu Deus, esqueci o nome dele agora aqui. Como é que é o nome? Vocês lembram o nome do autor do livro, gente? Eu falo tanto dele. O autor não lembro, não. Lembro da história. É de uma coletânea dele. Eu vou lembrar daqui a pouquinho, eu vou comentar. Nesse caso aí, a síndrome de Korsakoff está muito bem representada na verdade, não é um conto, né? Nesse estudo de caso, né, que se denominou como Marinheiro Perdido, tá? Exatamente devido ao álcool, ao uso do álcool e seus efeitos, né? Eu tô com o Ozzy Osbourne na cabeça, que eu assisti ontem Homem-Aranha, mas o nome dele é outro. Alguém escreveu alguma coisa aqui. Isso mesmo, Oliver Sacks. Obrigado, viu, Paola? Oliver Sacks. Você falou Oliver, eu lembrei, Oliver Sacks, tá? Então, a segunda substância que a gente vai estar falando é sobre a nicotina, tá? Né? Droga legal e mortal, né? Ô, gente, a nicotina, ela tem o maior poder de sedução dentre todas as drogas, tá? Ela tem como início aí, né, da sua história, aqui a região americana, né, em si, tá? E aí ela foi levada para a Europa e nenhuma das culturas até hoje na qual a nicotina foi introduzida, ela conseguiu ser erradicada, tá? Só para vocês terem uma ideia, tá? Na época medieval, o rei da Inglaterra tentou proibir a nicotina, né? E ele utiliza um termo interessante, que ele virava e falava assim, né? Esses vapores do inferno, é mais ou menos uma coisa assim, né? Os vapores do inferno com mau cheiro, que não sei o quê. Então ele xinga a nicotina, o cigarro todo e tal, mas nunca conseguiu realmente aí se ter uma erradicação, né, da nicotina em nenhuma cultura em que ela foi introduzida, tá bom? Ela pura, ela causa um efeito extremamente... na verdade, a nicotina, ela é uma droga, eu falo que ela é a droga mais inteligente que se tem, tá? Porque ela controla o grau que ela vai ter no seu corpo, né? Quando ela tem... gente, eu não tenho certeza, tá? Depois eu vou conferir, mas se eu não me engano, se ela fica abaixo de 6 microgramas litro por sangue, ela causa no sujeito, né, o desejo, a abstinência, tá? E se ela chega a 25 microgramas, ela causa a saciedade no sujeito e ela fica mantendo essa quantidade no organismo, né? Então, aquele efeito de saciedade, nossa, o fumante, não, agora não quer nem ver cigarro. Aí espera, passa 2 horas, mas tá fumando de novo. Por quê? Por causa desse efeito que ela tem, desse controle, né? Que ela mesma, eu falo que realmente ela, para mim, é a droga mais inteligente de todas, né? Além de ser realmente a mais viciante de todas, né? Ela tem aí, só para comentar aqui do álcool, o álcool ele causa aí tanto dependência física como dependência psicológica, a nicotina da mesma forma, tá? Ela causa tanto dependência física quanto psicológica. Os 3 primeiros dias, a partir do momento que você larga a nicotina, são os 3 piores, né? Onde a abstinência ela mais vai estar atacando, né? E dentro aí ela está ligada a várias questões, né?
náuseas em grandes quantidades, dores em grandes quantidades, perda de apetite em certas situações, tá? Doenças pulmonares e digestivas, principalmente pela forma de consumo da nicotina, que é através do cigarro, né? Lembrando que a nicotina em si só, ela não vem sozinha, ela vem cheia de, tem mais de 1000 substâncias juntas quando se queima um cigarro, né? E aí todas elas têm, principalmente, não a nicotina, mas os seus codependentes aí, têm grande capacidade aí de cancerígena, tá? Já falei aqui, né? Ela causa dependência tanto psicológica quanto física, né? E tem essa questão aí uma outra coisa, o uso dela com álcool. Por que a pessoa ela fuma mais quando ela está bebendo? Já notaram isso? Porque o álcool, ele dissolve a nicotina no organismo, tá? A nicotina, ela vai estar ligando aí aos receptores de acetilcolina, tá? Que estão não só, né, no sistema ascendente, mas também está ligado aos movimentos musculares, tá? Ela ativa o sistema, ela desativa o sistema simpático e ativa o sistema parasimpático, né? Eu tinha uma amiga minha, não sei se eu posso falar isso em sala de aula, pode falar assim mesmo, ela falava que uma das coisas que ela mais gostava, as duas melhores coisas do mundo que tinha era, eu não posso falar isso não, uma coisa fazendo beijando e a outra era cagar fumando. Mas, assim, realmente ela ajuda, por quê? Porque como ela ativa o sistema parasimpático, ela ativa os músculos lisos, né? Obviamente o intestino, ele vai estar ativado aí, tá? Então, ela tem esse efeito também. Por quê? Porque ela vai ter esse efeito? Porque ela vai estar ligando aí os receptores de acetilcolina, tá? Que também estão ligados à memória. Ironicamente, tentou-se fazer uma pesquisa sobre a utilização de nicotina no tratamento de Alzheimer, por estar, né, ligado ao sistema ascendente colinérgico, né? E isso está ligado à memória, ativação memorial, mas devido a todos os malefícios que agregam o uso da nicotina, essa pesquisa foi suspensa, e aí nós não sabemos muito bem qual que é a relação real da nicotina junto à questão memorial, né? Mas sabemos que ela Lucas, ativa a memória, sim, pois não. eu não sei se a pergunta vai ser certa, mas como que surgiu a nicotina? A nicotina ela vem de uma planta do tabaco, né? Que era muito, muito cultivada aí, principalmente pelos índios, né? Aí para Norte-americanos. eles fazerem o cigarro, eles precisam misturar essas outras substâncias. Não, é a folha pura mesmo, ela é queimada in natura, tá? Tanto é Então, aí que você você comentou que o que é só misturado à nicotina é que só faz. a nicotina. Ela faz parte do fumo, do tabaco, né? Para se ter só Então, a hoje, nicotina. Você tem hoje, por exemplo, adesivos de nicotina que contém só nicotina, não tem alcatrão, não tem outras substâncias, que aí ela de forma farmacológica, né? Ela é ali, bioquimicamente, ela é sintetizada, mas ela está contida no tabaco, tá bom? Então, dentro da tá. história toda, ela foi utilizada fumando. Pode falar. Então, quando coloca no cigarro em si, a mistura com os outros componentes é para ter um custo menor, já que Não, eles fazem não, tanto não, mal não, não, também, ou não, não tem não, não, correlação? não, porque ela não é que ela é misturada com outras coisas, ela faz parte do tabaco, né? E o tabaco contém as outras substâncias. Então, ela é mais utilizada em forma de tabaco, né, no mundo inteiro, né, em forma do cigarro. O que é o cigarro? O cigarro é o tabaco processado e colocado ali no papelzinho, né? Então, o tabaco contém todas as outras substâncias. Só a nicotina pura, você só consegue ela se você sintetizar ela aí num laboratório, tá bom? Ah, tá. Ela está contida, em geral, no tabaco. Vamos para o próximo. Cafeína. Cafeína também é uma droga, tá, gente? Café é uma droga estimulante, né? A mais utilizada no mundo, né? Hoje,
ela ainda está muito ligada em bebidas, né, à base de cola, né, tipo Coca-Cola, por exemplo, que até então era utilizada uma outra substância que nós vamos falar daqui a pouquinho. Foi retirado e foi colocado aí a cafeína com esse efeito, né, de estimulante, tá? Ela sim produz uma euforia, né? Aumenta a vivacidade, aumenta a performance mental e motora, porém, em excesso, também ela pode causar, inclusive, taquicardia e situações desagradáveis, né, para o sujeito, né? Insônia e vários outros problemas, né? Quem toma café de noite para dormir está completamente equivocado, visto que café contém cafeína que vai deixar o sujeito acordado e dificultar ele entrar em sono, né? Quem tem insônia, por exemplo, uma das primeiras coisas que a gente comenta sempre é o quê? Evitar tomar café a partir das 4 horas da tarde, né? Por quê? Para evitar essa estimulação, tá? E conseguir fazer com que o sujeito ele entre, né, no estado de sono, porque ela deixa o sujeito em estado de alerta, né? E não consegue desligar, tá? Ironicamente, não é no café que se tem mais cafeína, né? Você tem mais cafeína no chamate, por exemplo, que no café, né? E no pó de guaraná nem se fala, assim como no açaí também contém cafeína, né? Então, todos são estimulantes aí com a mesma substância, tá? Se tem também a cafeína pura, sintetizada, né? Muito utilizada aí, principalmente em academias, né? Como forma aí de aumentar, né, a performance, né, e a força, a energia, etc e tal, né? E aí ela chega a ser, inclusive, doses bem grandes, 400 miligramas de cafeína, por exemplo, né? Em alguns medicamentos que causam sonolência, ela é colocada, né, geralmente 20, 30 gramas de cafeína, 10 gramas, dependendo da substância. Para quê? Para que o sujeito não fique sonolento enquanto está tomando aquela medicação, né? Um dos medicamentos que a cafeína ela é muito, por exemplo, utilizada, associada, são os relaxantes musculares, né? Então, geralmente, quando você tem um relaxante muscular, você vai ter ali uma associação, dependendo, tá, do relaxante muscular, uma associação à cafeína exatamente para evitar os outros efeitos colaterais, né, de sonolência, etc e tal, tá bom? LSD, ou ácido lisérgico, né? Então, ele foi descoberto por Albert Hofmann em 1938, tá? De forma, na verdade, até acidental, né? O que aconteceu? Ele estava ali fazendo uma sintetização dos cogumelos e tal, né? E aí acabou que ele ingeriu por acidente e aí começou a ter sensações diferentes e tal. E aí começou a ter várias pesquisas, né, sobre a utilização do LSD, né? Inclusive pesquisas ligadas aí a efeitos antidepressivos, etc e tal, mas ela também tinha vários efeitos, principalmente aí, alucinógenos, né, que impossibilitavam muitas das vezes de se ter, né, essa situação. Além de que ela tem um efeito, né, dicotômico, né? Ela pode gerar aí, né, além das alucinações, o que é chamado de good trip, né, ou boa viagem, né, que é uma sensação boa, satisfatória, relaxante, ou também pode ter uma bad trip, né, que é quando a pessoa ela entra em desespero por causa, muitas das vezes, da própria substância, ou de como que a substância está agindo nela, né, e aí a própria substância potencializa esse sentimento, o que vai ser chamado de bad trip, tá? Um sentimento mal, uma má viagem, colocado como má viagem, né? Uma viagem ruim, né? Por quê? Porque exatamente ela ocasiona, né? Não é que ela ocasiona, ela potencializa esse sentimento, né? Que esse sujeito tem, tá? Ela pode produzir delírios, né?
que são juízos falsos da realidade, né? Que é nesse caso aí, por quê? Muitas das vezes, inclusive pela alteração da senso-percepção. Então, ela vai estar ali alterando a senso-percepção, o que faz com que o sujeito também altere seu juízo de realidade. Tá? Uma das características que você vai ter, né, vai ser pupilas dilatadas, né, suor excessivo, excitação, podendo chegar até a convulsões. Tá? Uma outra coisa também que tem no LSD, muitas das vezes, ela chega a gerar vômito. Uma coisa que não faz muito efeito, né, como melhora. Por quê? Primeiro, porque ela demora muito tempo para começar a fazer efeito, né? A partir do momento que se ingere, né, essa substância, ela vai fazer efeito cerca de mais ou menos 1 hora depois. Então, ela já está ali dentro da corrente sanguínea, ela pode durar até 12 horas, né, o efeito. Então, assim, ela não é uma droga que é de rápida ação. Assim como, geralmente, todas as drogas, quando elas têm rápida ação, a duração é rápida. Quando ela demora para fazer a ação, a duração também demora, tá? E é o caso, por exemplo, do LSD, tá? Uma outra coisa que pode acontecer, que é chamada de flashback, né? Flashback seria trazido como resposta, né? O que acontece? Você tomou o LSD, né? E depois, durante um tempo bem futuro aí, né? Sem você consumir ela, você tem o quê? Os efeitos voltam, né? Do nada o efeito volta, tá? Ele pode chegar a fazer efeito novamente, tá? Porque a intoxicação ainda está lá no corpo, tá bom? Também pode ter aí, né? Tanto comportamento violento devido à confusão mental que ela causa, como efeitos depressivos também, dependendo da situação, tá? Uma outra coisa que é interessante falar do LSD é que ela, ironicamente, ela pode vir a causar dependência psicológica, mas não causa dependência física, tá? Você não tem aí, por exemplo, uma síndrome de abstinência de LSD. Embora que você pode ter aí o que nós vamos chamar de compulsividade para estar utilizando, dependendo do seu grau aí de costume, né, com o efeito ou desejo ao efeito. E aí vai se configurar como uma dependência psicológica, mas não física, tá? Maconha ou haxixe, né? O que é o haxixe? O haxixe nada mais é do que um concentrado de maconha, tá? A maconha ela é o nome dado, né, para cannabis sativa, mas também para cannabis, aqui está sativa, mas não é só a sativa não, tem a índica também, tá? Com efeitos inclusive diferenciados, tá? A sativa causa mais euforia, a índica causa mais relaxamento, tá? Ela é conhecida há muito tempo, tá? No livro mais antigo farmacológico já se encontrado, ela estava lá classificada dentro de uma das plantas medicinais utilizadas para prisão de ventre, né? Outra questão muito interessante, né, na década de 60, né, ela era muito utilizada juntamente com o LSD, né? Sobre toda a questão ali, né, você vê esse movimento psicodélico de mudança de cores, tal, isso tem todo um porquê, né? O porquê disso é o quê? Cores vívidas, juntamente com essa alteração da senso-percepção, também causavam, né, nas pessoas sentimentos. Principalmente você vê que cores são cores bem felizes, alegres, dá para quê? Para tentar causar esse sentimento, né? Ao mesmo tempo de utilizar a substância e ver algo, né, ter esse estímulo senso-perceptivo alegre, tentando causar esse sentimento de alegria e de euforia, tá?
O grande problema da maconha, em suma, né, é o teor de alcatrão, que ela tem, assim como o tabaco, né, que é uma substância cancerígena, né, ou seja, fumar não faz bem, né? Inclusive, eu vou estar falando, próximo slide, eu vou estar falando dela como medicinal, porque ela já foi liberada pela Anvisa como uma droga medicinal, né? Mas vamos falar daqui a pouco, tá? Você vai ter tanto excitação como relaxamento, né? Como euforia, e isso aí vai depender até mesmo do tipo da planta que você está utilizando. Como eu comentei, aqui está falando da cannabis sativa, mas nós também temos a cannabis índica, né? E cada uma com sua particularidade, né? E o que vai estar definindo isso aí vai ser a quantidade de THC e CBD. A maconha ela é uma droga que ela tem a sua própria, o seu próprio antagonista dentro dela mesma, né? Porque o CBD ele é o antagonista do THC, né? E o CBD se adquire, daqui a pouco eu vou estar comentando um pouco mais sobre ele, né? Se adquire da oxidação do THC. Tá? E hoje ambos, né, estão ali sendo utilizados de forma farmacológica. Tá? O caso aí, né, da desorientação no tempo e do espaço ocorre exatamente pela confusão mental que ela pode vir a causar, né? Outra coisa interessante, né? A maconha, ela não causa, por exemplo, não existe o que nós vamos chamar de overdose de maconha, né? Ela não causa overdose porque o próprio organismo chega a um nível ali que ela para de fazer efeito máximo ali, tá? Porém, ela causa essa crise de riso, né? E logo depois ela pode vir aí se sentir o quê? Efeitos muito próximos a uma crise de pânico, dependendo da situação, dependendo da quantidade, né, etc. E tal. Inclusive, a quantidade faz toda a diferença, como eu já disse anteriormente, entre o veneno e o remédio, né? Grandes quantidades de maconha são extremamente aí, não indicadas, né, dependendo da situação. Tá? Uma das outras coisas que é muito comentado é a questão dela poder ser aí um gatilho para o quê? Para quem já tem predisposição a um quadro aí de esquizofrenia, visto que ela, assim como a LSD, todos os alucinógenos, né, eles vão poder estar abrindo essa porta aí que já está frouxa, tá? Então, tem essa questão também, tá? Ela vai ter prejuízo da atenção, porque o direcionamento da atenção, em vez de ser externo, vai para interno, né? O prejuízo da memória dela é um prejuízo de memória recente, visto que a atenção ela está voltada para dentro, e a necessidade de se ter atenção, né, e foco para você absorver fatos e memorizá-los, né? Então, é completamente não indicada, né, para estudantes, né, em momentos ali de estudo, né, de estar absorvendo. Por quê? Porque ela diminui o campo, né, o campo perceptivo, né, o campo de orientação ali, tá? E o que vai prejudicar a memorização, tá? Ela, como eu comentei, né, ela pode criar alucinações, ansiedade, pânico. A paranoia, ela pode criar pensamentos paranoicos, né? Pensamentos aí, inclusive, o povo vira e fala, não, o pessoal que fuma viaja, né? Porque começa a ter ideias internas, né? E essa criação imaginária, ela é muito maior, né? Podendo ter também aí síndrome motivacional, né? Seja de desânimo, a pessoa ela fica mais quieta, mais calma na dela, porque ela fica extremamente introspectiva, né? Como toda droga, ela vai afetar, né, de forma geral no corpo, porque ela vai ser dissolvida, né? A questão do cancerígena aí está ligado principalmente ao alcatrão, pela questão do fumo, tá? Não por ela em si, mas do alcatrão em si, tá?
ela também tem possibilita essa diminuição de testosterona, tá? A longo prazo, não é uma coisa a partir de hoje, não. Um uso contínuo aí já foi comprovado que o uso contínuo pode diminuir a quantidade de testosterona, né? Também aí, obviamente, ligado à capacidade reprodutiva, né? E ela reduz a capacidade de aprender e memorizar devido à situação ali de quê? Você só consegue memorizar, lançar para memória de longo prazo aquilo que você consegue jogar para memória de curto prazo, né? Depois do sono, vai fazer aquele movimento todo para poder enviar essas informações para memória de longo prazo, né? Provoca bronquite, perda da capacidade respiratória quando inalada, normal, assim como a nicotina, como o cigarro, né? Tinha mais uma coisa que eu ia comentar que eu esqueci, que não está aqui. Daqui a pouco eu vou lembrar, porque nós vamos continuar aqui. Então, agora nós temos a maconha também como tratamento medicinal, né? 2 dos mais de 60 componentes que a maconha tem. Então, o tabaco ele tem mais de 1.000 componentes, a maconha tem cerca de 60 e poucos componentes, tá? Mas 2 desses aí estão sendo muito pesquisados e utilizados de forma medicinal, tá? O primeiro é o THC, né, que é o delta-9-tetrahidrocannabinol, né? Esse é o princípio ativo que dá o efeito, né, que todo mundo conhece da maconha, né? O vulgo, o relaxamento, etc. e tal. E ele está sendo utilizado para dores crônicas, né? Que dores crônicas que são essas, né? Por exemplo, esclerose múltipla, câncer, etc. e tal. Dores que não passam, tá? Que são contínuas, tá? Então, o THC tem sido utilizado para o tratamento desse tipo de casos, tá? Para alguns casos de insônia, principalmente utilizando a índica, que tem um nível maior de CBD do que de THC, tá? Depressão, ironicamente, o uso pequeno de maconha, né? De THC, desculpa, ele também causa um efeito benéfico para quadros depressivos, tá? Quadros de ansiedade, tá? Como eu já falei de esclerose múltipla, né? No caso de dores crônicas, né? Glaucoma, né? Pressão ocular e dentre outras coisas também que ela também está sendo utilizada e está sendo pesquisada para poder ser utilizada aí, tá? O CBD ou o canabidiol, tá? Ele é um forte anticonvulsivante, tá? Com efeitos colaterais mínimos ou quase inexistentes. Então, assim, você tem outros anticonvulsivantes que não têm efeito, né? Como, por exemplo, aí, o topiramato, o ácido valproico, o gadernal, muitas vezes não tem a resposta esperada. E o CBD, né, que é o canabidiol, o que é o CBD? O CBD ele é o THC oxidado, então tem toda uma técnica de você, né, ter que oxidar o THC para se ter o CBD ele não causa, tá? O chamado, entre aspas, barato, né, essa mudança aí, né, no comportamento, o olho vermelho e tal. Inclusive, tem um caso interessante que houve houve não, ainda existe, né? Não é bem uma ONG, uma associação, digamos assim, não formalizada, de mães de filhos que têm epilepsia, tá? Que não respondiam bem aos tratamentos convencionais, além de serem extremamente invasivos, né? O ácido valproico, por exemplo, ele destrói sinapses, né? Ele tem ali vários efeitos que são efeitos colaterais não tão bacanas assim, né? O grande briga sobre a questão da maconha, ela vem principalmente ali nos Estados Unidos, né? Depois do fim da lei seca, no qual se inflou, né, as delegacias atrás do álcool, né? A lei seca foi quando os Estados Unidos proibiu o álcool ali,
né? E aí se inflou, né, as delegacias de policiais para poder correr atrás do álcool, até que o álcool foi liberado novamente. E aí o que fazer com esses policiais? Vai lá, joga todo mundo contra a maconha, vai começa a correr atrás de outras substâncias, tá? E outra coisa também que dificulta muito, né, a utilização da maconha é a própria indústria farmacêutica, visto que é uma substância com custo barato, né? A Anvisa, ela atualmente, ela liberou o uso do THC, do CBD, de formas sintetizadas, né, com protocolos extremamente ali rigorosos, o que está correto, né? Mas fazendo com que a substância tenha um custo extremamente caro. Em alguns estados, alguns países, né, ou em alguns estados de alguns países, no caso dos Estados Unidos, que tem estados livres, né, ela já foi liberada tanto para uso recreativo, como em alguns outros, como para uso medicinal. Ela, por a planta em si. Tá? Mas aqui no Brasil não é liberada a planta, tá, gente? Tem que entender isso. É liberado pela Anvisa o uso do THC e do CBD? Sim, desde que sejam sintetizados e que sejam ali seguidos com protocolos muito bem estabelecidos, tá bom? Isso é muito importante a gente estar dizendo. Tá? Não está liberado maconha no Brasil. Tá? Está liberado o uso de THC e CBD de forma sintetizada, feita dentro de um laboratório, né, farmacológico, que vai estar lá retirando unicamente essa substância, né? Inclusive para uso oral apenas, tá? Então, é um óleo retirado para uso oral, tá? Não tem nada a ver aqui para nós como utilização da planta em si, embora que outros países já tiveram essa liberação, né? Há um movimento social muito forte em relação a isso, que inclusive tem a marcha pela maconha, né, em vários estados do país. E a briga, ela hoje deixou de ser simplesmente política, simplesmente científica e virou política, né? Quer dizer, o contrário. Deixou de ser política e virou científica, né? Então, ela está aí, uma das grandes questões dela é muito mais por uma questão de social hoje do que científica, tá? Então, essa é uma coisa muito interessante estar comentando sobre a maconha. Inalantes e solventes, né? Gente, isso aí, hoje, inclusive, as escolas sapateiras, elas estão, foram modificadas, né? Elas não têm, inclusive, o mesmo efeito, né, de cola que tinha antigamente, porque foi tirado alguns solventes, né, que estavam ali para poder fixar melhor a substância. Por quê? Por causa do uso indiscriminado e de outra forma, né? Então, nos inalantes de sorvete, nós temos os voláteis, que são o éter, cloroformo, a benzina, tá? Os solventes, né, como colas, tintas, vernizes, removedores de tinta, né, limpa-chama, esmalte, tá? Então, todos eles têm esse efeito aí que vão estar causando aí uma certa euforia rápida, né? A utilização aí é por via respiratória, tá? Era muito utilizado principalmente por moradores de rua como forma de quê? Os inalantes solventes, principalmente a cola de sapateiro, que era barato, ele tem um efeito aí anorexígeno, né? Ou seja, ele tira a fome, né? Sana a fome, ele sem que se tenha ali o real alimento, né? Como é feito, né? Que eu comentei, né? Você tem ali tanta tontura, náusea, tosse, espirro, saliva excessiva. Você tem ali também uma excitação, tá? Pode-se ter, né? Leve depressão, devido à desorientação que se teve, né? Tem uma taquicardia também, que é ocasionada, né? Porque assim que ela entra no organismo, o batimento cardíaco é extremamente alterado, né? Elevado, né? Ao mesmo passo que a respiração ela é diminuída. Então, você tem ali
uma circulação de sangue muito alta com pouca oxigenação, o que pode gerar uma parada cardíaca, tá? Tivemos até casos aqui na nossa cidade já com relação a isso, tá? Também tem problemas renais, por quê? Porque ela vai ser sintetizada, vai ser passada pelos rins e ali ela vai estar intoxicando e prejudicando o órgão, tá bom? O uso prolongado, ele pode causar aí, o que fala de tentativa de suicídio seria exatamente o quê? A forma depressiva que ela causa, visto que ela causa uma euforia e logo após essa euforia, que é rápida devido à forma de utilização, né? Vocês lembram que eu comentei? Tudo que faz efeito rápido, o efeito passa rápido, né? Então, ela faz o efeito rápido, o efeito passa rápido e aí também o humor ele é rebaixado. Ele aumenta rápido, ele rebaixa rápido, né? Podendo ocasionar aí tentativas de suicídio devido à entrada naquela zona de perigo que eu comentei do humor lá no primeiro período, tá? Eu esqueci de comentar um negócio da maconha, né? A maconha ela era muito colocada como... Teve um estudo falando que ela causava ali danos cerebrais extremos e tal, só que a metodologia que ela foi utilizada para poder fazer, isso foi feito em macacos, foi extremamente a posteriori questionada, né? Visto que colocou os macacos dentro de uma câmara, né? Encheu de fumaça, e aí, obviamente, eles não tiveram também oxigênio, e ali ocasionou várias lesões, né? Aí a grande questão metodológica ali causou por causa da substância ou pela falta de oxigenação, devido à forma como vocês colocaram, né, eles em contato com a substância sem oxigenação, tá? Mas voltando aqui na casa, é isso que eu sempre falei que esqueci o negócio, era isso que eu ia comentar. Então, os inalantes solventes também podem causar aí, devido a sua toxicidade, né? Déficit de memória, né? Lesões na medula, fígado ruim, nervos periféricos, né? Inclusive na molécula óssea. Por quê? Por causa da sua toxicidade, né? Então, é importante ver isso aí. Geralmente, quando você vai fazer um atendimento aí, né, de alguém que teve uma intoxicação por inalante ou solvente, né? O vulgo loló, né? Ou lança-perfume, tá? Visto que o lança-perfume tem níveis aí de substâncias diminuídos em relação ao famoso loló, porque o loló ele já vai ter aí uma mistura não muito bem estruturada, pode misturar cloroformo, éter, em quantidades aí extremamente mais tóxicas do que... Não que o lança-perfume não seja tóxico, tá, gente? Mas o loló ele tem essa toxicidade um pouco maior, tá? E aí, quando vocês forem atender, geralmente você vai estar atendendo o quê? Exatamente uma parada cardíaca, tá? Então, esse é o caso do problema aí, dos inalantes, tá bom? Eles podem ocasionar, sim, tanto dependência física quanto psicológica. Por quê? Por exatamente ter esse efeito estimulador, né? Assim como os medicamentos, né? Anorexígenos, tá? Que eu já comentei na aula passada. Êxtase, tá? Outra droga aí, tá? O MDMA, né? Metilmetilodoxo metanfetamina, né? Vulgo MDMA, mais conhecido como êxtase, tá? Que é um produto químico, tá? Muitas das vezes associados ao ácido lisérgico, tá? Por que muitas das vezes ele é associado ao ácido lisérgico? Para evitar aquela bad trip, né? Que eu comentei. Por quê? Porque o êxtase, ele vai ter ali um boom de serotonina, tá? Ele vai criar muita serotonina, ele vai liberar muita serotonina, tá? No organismo do sujeito.
Há-se pesquisas ainda que não se deram continuidade, inclusive da utilização do êxtase para depressão, tá? Porém, o nível de serotonina ele é muito grande. Uma das coisas que é muito importante, né, levar em consideração quando se fala de êxtase, pessoas que utilizam antidepressivos IRSS, né, inibidores da recepção seletiva da serotonina, e utilizam o êxtase, podem ter aí um quadro que nós vamos chamar de síndrome da serotonina. Tá? Essa síndrome da serotonina, ela ocasiona aí, tremores, né? Perda de controle muscular, tá? Assim como uma outra questão que o êxtase vai estar fazendo, que é o descontrole, tá? Descontrole da temperatura interna, tá? Podendo gerar altas temperaturas, levando as pessoas, inclusive, a uma convulsão devido à alta temperatura corporal, tá? Podendo provocar, obviamente, a morte, principalmente associada à bebida alcoólica, bebidas alcoólicas destiladas principalmente, né? Tanto é que, geralmente, os utilizadores de êxtase, eles associam ele muito ao quê? A água, né? Então, festas que se tem ali, muita eletrônica, né? Que tem todo aquele aparato ali psicodélico que vai estar ali potencializando, né? Esses efeitos essas alterações senso-perceptivas, né? Eles geralmente tomam muita água exatamente para manter essa água gelada, tá? Para manter aí essa temperatura corporal, visto que também estão dançando e estão extremamente eufóricos, né? Outra questão que o êxtase, né, que o MDMA ele vai estar provocando é o quê? Ele tem uma grande... ele causa no sujeito grande sensação prazerosa ao toque. Mas, ironicamente, são broxantes. Olha o que você vê. Né? Você tem uma sensação erotizada muito grande, tanto é que muitos chamam, né, era chamada como droga do amor um tempo atrás aí, tá? Exatamente por essa sensação, né, estimulante ao toque, porém também ela causa aí esse quadro aí de uma perda de libido em si. Não vou falar uma perda de libido, porque o libido ele está ali. Seria mais uma perda da capacidade de realizar um ato sexual. Tá? Em outras palavras, broxa. Tá? Então, o grande problema dele aí vai estar ligado aí a não só a questão do aumento da pressão arterial, mas também aí da questão da desidratação, advindo, obviamente, junto com o aumento da temperatura. Tá? É uma droga estimulante, ou seja, obviamente causa insônia, né? E aí, devido ao que for estar utilizando em conjunto, aí, pode levar até um quadro de morte, né? Como já disse aí. Por isso que o pessoal toma muita água gelada e tal, para poder estar controlando isso aí, tá? Cocaína. Gente, a cocaína, eu vou falar da Coca-Cola de novo agora. A cocaína, ela foi extraída, né? Na verdade, ela é extraída da folha de coca, né? Muito comum aqui na América do Sul, tá? Porém, como que essa folha ela é utilizada, né? Ela ainda é utilizada, ela é mascada, né? Principalmente evitando o que é chamado de mal das alturas, né? Que é um cansaço, né? Devido a uma falta de oxigenação de grandes alturas, né? Porque quanto mais alto, menos a quantidade de oxigênio se tem. Então, eles usavam muito essa folha de coca para dar esse ânimo aí e tal.
Depois, o que aconteceu? Isso aí já bem isso há muitos anos a folha da coca ela é utilizada, né? Mas a sintetização da coca em cloridrato de cocaína aconteceu quando veio um farmacêutico e 2 químicos e fizeram essa sintetização e levou para o mundo inteiro. Durante muito tempo ela foi utilizada como medicamento, né? Inclusive como bebida vendida, né? A primeira bebida aí, né, da Coca-Cola, né? A verdadeira Coca-Cola era feita com cocaína, né? Para vocês terem uma ideia. Ela foi produzida para ser um remédio, né? E acabou sendo utilizada como bebida, né, recreativa normal, tá? Contendo quantidades de cocaína. Tá? A própria Coca-Cola mesmo, né, ela tinha aí quantidades de cocaína. Hoje não tem cocaína, porém, a cocaína foi substituída pela cafeína, o que também causa euforia, causa um estado diferenciado, né? E, inclusive, a própria cafeína causa aí dependência psicológica, a Coca-Cola também. Conheço gente que não vive sem Coca-Cola, porque já tem uma dependência psicológica do que? Do efeito que, na verdade, a cafeína, e não mais a cocaína, ela produz, tá? A cocaína, ela tem um efeito extremamente sedutor, tá? O que ocasiona aí, né, um grande índice de possibilidade de dependência, tanto física quanto psicológica, tá? O que vai ser característico dela? Perda de apetite, né? Um aumento da frequência cardíaca, tem gente que sua muito, muito, né? Um taquipsiquismo muito alto, né? A pessoa, ela fala muito rápido, ela, né, bota para fora, diminui ali a inibição, né? Ela também causa insônia devido a ser estimulante, né? Chegando a estados de exaustão, né? Ela dá perda de apetite, tá? Provoca aí possíveis diarreias, né? Ou mesmo estimulação do sistema intestinal para evacuação, tá? A cocaína, fazendo efeito, ela causa também a perda do desejo sexual, ou seja, broxa, tá? E a longo prazo, né, ela tem vários problemas, né, que elas podem estar causando. Um deles, o principal deles, é a toxicidade cardiovascular, né? Ela é extremamente tóxica para o coração. Uma coisa interessante, a associação de cocaína com álcool vai gerar um metabólico chamado metilicocaína, que vai ter um efeito maior do que a cocaína, mas extremamente mais tóxico, tá? É uma substância que, sim, em grandes quantidades, provoca overdose, né, devido a taquicardia, né, inclusive vasoconstrição, podendo cheirar, né, geralmente, quando você vai pegar aí vai estar atendendo, né, enquanto enfermeiro, um caso de overdose de cocaína, podendo ter sangramentos, né, tanto nasais como na orelha, tá? Ou até mesmo oculares, dependendo da situação, tá? Uso contínuo pode gerar necrose do tecido nasal, visto que ela, a maioria das vezes ela é utilizada como a via de administração dela é pela mucosa, principalmente pela mucosa nasal, tá? E ali, muitos pacientes que têm uso contínuo de cocaína, a cartilagem interna, né, ela necrosa e ele perde, né, a diferenciação de uma narina para outra. Ali, né, internamente ali, vira um buraco mesmo, né? Como já falei, outra coisa que é extremamente importante falar também, tá? A cocaína, ela é extremamente tóxica também para a visão, né? Ela causa uma sensibilidade enorme à luz, tá?
E quando se tá, né, se utiliza e se associa à luminosidade, tá? A possibilidade aí de um quadro de cegueira irreversível, ela aumenta, né? Principalmente com o uso contínuo, tá? Outra coisa que é muito importante comentar sobre a cocaína é da pureza da substância, né? Hoje, que chega para o consumidor, tem uma pureza de cerca de 30% da substância em si, visto que ela é misturada com várias coisas, inclusive soda cáustica, só para vocês terem uma ideia, né, do que esse povo faz, né, para vender cocaína. Um negócio absurdo. Por que soda cáustica? Porque a cocaína é uma das coisas que é utilizada, né, para sintetizar, né, a pasta de cocaína em cloridrato de cocaína é a soda cáustica. E muitas das vezes fica um resquício muito grande, às vezes a própria pessoa ela aumenta esse nível aí de soda cáustica na composição, o que ocasiona, né, principalmente essas necroses aí dentro do tecido nasal, tá bom? O crack, tá? Gente, o crack nada mais é do que a cocaína, a pasta de cocaína refinada, né, de outra maneira, tá? O que acontece? Na década de 80, para ser mais exato, né, no Brooklyn, se eu não me engano, acho que em 1984, por aí, tá? No Brooklyn, a transformação da pasta de cocaína em cloridrato de cocaína, ela tem muitos reagentes que são extremamente caros, né? E aí eles fizeram ali uma forma de fazer essa sintetização com o quê? Com bicarbonato de sódio, tá? O que ocasionou muito mais barato essa oh meu Deus, a sintetização, né, da pasta de cocaína para, no caso aí, virou essa pedra, né, era uma pedra que eles utilizavam, né, o resultante era uma pedra, e ao queimar essa pedra, né, a substância ela era liberada, né, o que não acontece com cloridrato de cocaína. Por quê? Nós estamos falando de cloridrato de cocaína ou cocaína base livre, que é o crack, tá? O cloridrato, né, que é o pó branco, se você esquenta ele, ele é destruído antes de ser liberado. Já na base livre, ou crack, que teve esse nome exatamente devido ao barulho que ele faz quando ele se queima a pedrinha, né? Ele faz barulho crack. E aí eles colocaram o nome de crack, né? Nesse caso, a substância ela é liberada antes, né, de ser destruída, né, com o calor, e ela é absorvida aí pelo sistema respiratório. Uma outra curiosidade muito interessante que culminou aí na popularização do crack foi o seguinte: na década de 80 também tivemos um outro advento. Quem sabe me falar de uma doença que foi bem característica da década de 80, né? Foi a AIDS, né? Então a AIDS, e aí o que acontece? O cloridrato de cocaína, né, ou a cocaína em si, ela até então ela não era utilizada somente aí via nasal. Também ela era, muitas das vezes, dissolvida, tá? E aplicada na corrente sanguínea, tendo o mesmo efeito que o crack tem, tá? E aí, o que acontece? Aquela coisa de compartilhar seringa, etc. e tal, aumento de casos de AIDS, né, principalmente sobre os drogaditos, né? O crack, ele teve essa repercussão, não precisa nem usar agulha e tal, e aí a utilização dele foi muito maior, né? Além de ser muito mais barato, né? Foi muito mais aí divulgado, né? E ele vai ter, basicamente, aí todas os efeitos, né, da cocaína acrescidos, tá? Acrescidos dos problemas respiratórios, visto que ela vai ser ingerida, né, pela via respiratória, tá? Então, e outra coisa também,
como eu já disse anteriormente, quanto mais rápido tem o efeito, mais rápido o efeito se faz. E aí, a mesma coisa acontece com a questão do crack. Então, o efeito ele é muito rápido, tá? E aí o efeito cai muito rápido, que faz com que o sujeito, né, ele procure novamente a substância para elevar o humor novamente, que vai cair rápido, e aí a procura pela substância ela fica muito maior, tá? Gerando aí o grande mal, né, do crack em si, que é exatamente o quê? Uma intoxicação por muito uso contínuo, né, em grandes quantidades. Eu vou comentar com vocês um caso, Ô, né? Lucas, Oi, pode perguntar. nesse caso aí, eles cheiram a fumaça quente Sim, a fumaça do quente. crack. Exatamente. Aí, Queimou a pedra, já pega. fora a substância, além dessa fumaça que intoxicava, dava a reação. É na fumaça que está o princípio ativo, né? O negócio entrava queimando, então, é. Não, mas o próprio cigarro ele entra quente, né? Mas geralmente se Entra pela boca. Agora, sim, sim. Não, isso mas aí no daí eles caso não também cheiravam? não, aí geralmente fuma, tá? Geralmente utilizam cachimbo. Muitas das vezes, né? Em São Paulo, Ah, principalmente na é para Cracolândia, fumar. é, em São Paulo, por exemplo, na Cracolândia, era muito comum se encontrar latinhas, né, com furinho que eles pegavam a lata de cerveja, faziam um furinho ali, botava a pedra em cima, queimava e puxava. E aí o vapor que queimava da pedra eles inalavam, tá? Então, é por isso que o povo Ok. fala muito do cachimbo, do crack, né? Porque o crack só vai ser fumado através aí de um aparelho, né? Ninguém pega a pedra na mão, bota fogo e coisa. Vai ter um aparelho, ali, um aparelhado, né? Para poder estar consumindo essa droga, tá bom? Eu tenho um caso interessante que eu atendia quando eu fazia estágio ainda, né? De um sujeito que gastou, na época, mais de R$ 1.000 no final de semana com crack, e chegando a situações na qual eu não sei, né? Não posso falar que é verdade ou não, falo dos relatos no qual ele disse para mim, né? De ter, inclusive, orgasmos sem encostar na genitália, de tanto prazer que a droga ela ocasionava para ele, né? Foi um tratamento bem difícil de lidar, né? Inclusive, é um dos tratamentos mais difíceis de se tratar, né? O crack, devido a essa busca contínua e ele também deixar, assim como o cloridrato de cocaína, tanto dependência psicológica como física, né? Heroína. A heroína, gente, ela é ela vem da papoula, né? Ela é um opioide, tá? Ou seja, ela é o ópio, tá? Ela é uma outra forma aí de se ter, não foi uma outra forma de se ter, né? A morfina, ela também é um opioide, tá? Ambos vêm da papoula, tá? A forma aí de utilizar, de sintetização que é diferente um pouco, né? Lembrando que heroína é droga, morfina é medicamento. Ambos são ópio, tá? Muito tempo, é muito antigo, tá? A utilização da papoula é muito antiga, tá? Na verdade, principalmente ali na região de Jerusalém, aquela região ali do Mar Morto ali, eles até hoje fazem bolas, né? De goma, de papoula para poder ser vendida, para poder depois sintetizar em heroína, né? É uma droga muito mais difundida na Europa, devido que sua viabilidade de produção é lá, né? Assim como a cocaína e o crack, elas são muito fortes aqui na América Latina, porque a grande produção é na Venezuela, ali, nessa região da Bolívia, Venezuela ali e tal, e enquanto a heroína, a grande produção é na Ásia ali, né? Muito próximo ali da Europa, né?
meados ali, meiozinho ali. Então, ela tem ali essa utilização, né, muito mais nesse local. Estados Unidos chega tudo, não adianta, né? E a utilização dela é de duas formas, né? Ela pode ser usada fumada ou sintetizada, né, e aplicada, tá, na corrente sanguínea, tá? Com isso, o que acontece, né? Ela causa um relaxamento prazeroso extremo, tá? Retira fome, né? Causa ali um estado de êxtase para o sujeito, tá? Mas que logo passa e aí novamente a pessoa procura novamente a droga, né? Assim como o MDMA, a heroína também faz o corpo perder a capacidade de controlar a temperatura, tá? E aí, dependendo da forma como a utilização dela ocorre, né? Pode aí ter problemas, né, de estômago, intestino descontrolado, como diarreia, vômito e fortes dores abdominais, tá? A heroína, ela é também muito antiga, né? Tem mais de 10 mil anos que ela era utilizada. Antigamente se utilizava, inclusive, casas de... era como se fossem saunas, tá? No qual as pessoas elas entravam, lá dentro tinha as pedras, né, ferventes e se jogavam ali lascas, né, de goma, de papoula e tendo efeito do opioide, né, para o sujeito, né? Inclusive se pagava para entrar nessas casas, era um negócio assim legal. Porém, ela tem aí vários malefícios, né? A heroína é um dos... Por quê? Porque por ser um opioide, nós temos um receptor no nosso cérebro que ele é exclusivo de ópio, né? É exclusivo de opioides, né? De endorfina. Nós produzimos uma endorfina, né? A endorfina, que é um ópio endógeno, tá? No caso, a heroína ou a morfina são ópios exógenos, né? Que são externos, que vêm ao corpo, tá? Então, esse tipo de medicamento, né? Ou tipo de substância, melhor, ele tem receptores que estão ali completamente específicos para receber esse tipo de substância, tá? E não é só a morfina, não. A codeína também é um ópio, né? A codeína pode ser utilizada, é utilizada aí, tanto como um analgésico moderado, como um xarope, às vezes, para tosse, tá? Então, ou até mesmo para dores, mesmo como forma de xarope, tá? Então, o ópio está muito mais presente na nossa vida do que a gente imagina, tá? Também ela vai estar alterando aí a senso-percepção e o juízo de realidade, tá? Podendo aí gerar tanto essa questão de sonolência como de euforia, dependendo da situação, tá? Em grande maioria de um relacionamento prazeroso, gigantesco, né? Que causa nesse sujeito aí tanto dependência física como psicológica, tá bom? Um dos principais remédios, se você, né, vocês estiverem lá trabalhando lá, e se chegar, porque acho muito difícil, né, de termos aqui na nossa região, né, visto na nossa região, um caso de overdose por heroína para atendimento, provavelmente a utilização vai ser de naltrexona, que é um antagonista da heroína, juntamente com benzodiazepina, que se utilizar só naltrexona e diminuir drasticamente o nível de heroína, o sujeito pode entrar numa crise, tá? Mas é necessário se destruir aí a substância para que o sujeito sobreviva, tá? Aí acabou. Olha, acabou faltando 7 minutos. Oi, gente, então a aula de hoje foi essa. Vocês têm alguma dúvida sobre... Hoje nós falamos das drogas de
abuso ou alguma que eu não lembrei, que eu não coloquei, que vocês tenham dúvida, que vocês queiram falar? Qual a diferença da morfina para desmorfina, substância cronologia? Olha, muito provavelmente deve ser aí um metabólico da morfina. Eu não posso, assim, eu não vou poder te afirmar 100% agora, mas eu vou procurar poder te responder, mas muito provavelmente pode ser que seja aí um metabólico da morfina que é utilizado com a mesma finalidade, tendo os mesmos efeitos, tá bom? Muito provavelmente. Mas eu vou confirmar e aí eu vou te dar a resposta mais concreta. Estou falando isso porque, por exemplo, você tem citalopram e escitalopram, né? O escitalopram, ele é nada mais que um metabólico do citalopram, que também é utilizado como antidepressivo, um exemplo, tá? Um IRSS, tá? Então, pode ser que seja um metabólico da morfina que causa o mesmo efeito, tá bom? Vou parar a gravação aqui então, gente. Uma boa noite a todos, tá? Eu vou continuar aqui, se alguém quiser tirar alguma dúvida comigo. Opa, só vou parar a gravação.